Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês a história do balé de repertório Gisele. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre como surgiu esse balé de repertório e qual é o seu enredo, fica comigo até o final do vídeo. E se você gosta desse tema balé clássico, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque todas as sextas-feiras eu posto vídeos sobre esse tema. Hoje eu começo pelo balé de repertório. Na semana que vem eu vou trazer a história de uma bailarina bem famosa. Então, se você quer que eu traga em outras semanas algum balé de repertório específico ou a história de algum bailarino específico, por favor, deixa nos comentários. Eu vou adorar atender os seus pedidos. É claro que eu não poderia deixar de começar pelo balé de repertório Gisele, que foi o primeiro balé de repertório que eu dancei. Há quase 20 anos atrás, nós remontamos o segundo ato desse espetáculo que mistura mistério, romance e sacrifício. É muito lindo. Vem comigo? Gisele é provavelmente o mais famoso balé do período romântico. Este é um dos balés de repertório mais famosos e mais queridinhos entre bailarinas e bailarinos pelo mundo desde que foi criado. Existe uma lenda nos países eslavos sobre dançarinas noturnas, chamadas de Wilis. As Wilis são noivas mortas nas vésperas dos casamentos, cuja alma não consegue descansar nas sepulturas. À meia-noite, elas levantam do túmulo e se encontram. Qualquer rapaz que cruze o caminho delas é forçado a dançar até a morte. Elas estão vestidas de noiva, com arranjos de flores na cabeça e anel no dedo. Théophile Gautier, 1811 a 1872, francês, criador deste balé de repertório, conheceu essa lenda através de um poema de Heinrich Heine, 1797 a 1856, poeta alemão, autor de Die Allemagne, que inspirou o balé. Assim, este balé francês tem seu enredo nos vales ensolarados da Alemanha. A ideia das Wilis vem do conto de Wayne, enquanto a ideia de uma condenação por dança, Saint-Georges tirou de um poema de Victor Hugo. Fontes divergem sobre o nome do poema, contudo, parece que a ideia vem de Les Fantômes, onde podemos encontrar a frase: "Ela amava muito dançar, e foi isso que a matou." Embora o enredo do balé seja sempre o mesmo, o libreto é parcialmente modificado, dependendo da versão que está sendo produzida. O balé Sylphide, feito 9 anos antes por Filippo Taglioni, 12 de março de 1832, influenciou o libreto desde o início, ou seja, o gênero romântico no balé estava se consolidando. Um estilo que celebra a imaginação, os sonhos, a natureza, o sobrenatural, o romance e a tragédia. Neste espetáculo, Gisele, os candelabros foram substituídos pela luz de gás, o que permitia que as luzes fossem reguladas durante o espetáculo. Fios e roldanas permitiam carregar bailarinos ao redor do palco, dando a impressão de que eles estavam voando. Gautier queria Carlotta Grisi no papel principal. Para ele, ela unia a poesia de Taglioni com o fogo e a coragem de Fanny Elsler. Gautier mostrou o libreto para o professor de balé Jules Perrault, marido de Grisi, e Perrault levou o libreto para o compositor Adolphe Adam. Assim surge Gisele. As versões modernas são baseadas na versão de Marius Petipa, 1884. Hoje em dia, não se pode mais separar onde está o trabalho de Petipa e o original de Perrault e Coralie. Gisele foi o primeiro balé com uma música inteiramente composta para ele.
Antes, as músicas dos mais famosos balés eram melodias pré-existentes arranjadas, que usavam um conjunto de canções populares reorganizadas e orquestradas em uma forma dançante. Foi um dos primeiros balés a usar o leitmotiv, motivo musical condutor, um tema musical que identifica um personagem, como os temas de Albert e Giselle, de Hilarion e das Willis. Os leitmotivs também acontecem na coreografia. Giselle relembra a dança que fez com Albert no início do balé, na cena da loucura, e logo quando reaparece no segundo ato. A música para o famoso Passant pas de deux foi composta por Friedrich Buchmüller e acrescentada na primeira apresentação para agradar a um patrono rico, cuja amante era Natalie Fitzjames, a dançarina que recebeu o papel da menina camponesa. A sua colocação no ato 1 varia, assim como o número de bailarinos que a dançam. Ludwig Minkus fez várias mudanças na partitura para as produções de São Petersburgo. A variação de Giselle foi composta por ele e inserida na produção em 1864. Ficou tão popular que foi adicionada à partitura original de Adam. Enredo: Giselle é uma jovem camponesa de coração frágil que mora com a cuidadosa mãe Berta. Hilarion, o guarda-caças da vila, é loucamente apaixonado por ela. O príncipe Albert, um nobre comprometido com Bathilde, está se sentindo entediado e solitário. Cativado pela beleza frágil, pela inocência de Giselle, ele se disfarça de camponês, compra um chalé na vizinhança e adota o nome de Louis. Hilarion fica louco de raiva e ciúme quando Giselle se aproxima de Albert. Berta tem uma visão de que sua filha se tornará uma Willy, uma virgem que morre antes da noite de núpcias. As Willys emergem sempre entre meia-noite e a alvorada, para se vingar, capturando qualquer homem que entre em seus domínios, forçando-o a dançar até a morte. Hilarion desmascara Albert e revela seu noivado com Bathilde. A protagonista vive momentos de loucura e delírio, até que crava uma espada em seu próprio peito. Essa era a versão original, que não foi aceita, sendo modificada para uma morte natural devido ao coração frágil de Giselle e das muitas emoções do momento. Hilarion vigia o túmulo de Giselle. Quando se aproxima da meia-noite, Mirta, a rainha das Willys, aparece. Albert também vai visitar o túmulo da camponesa, cheio de culpa e remorso. Quando Mirta descobre Hilarion na floresta, ordena às Willys que dancem à sua volta até que ele morra de exaustão. Ela condena Albert ao mesmo destino, mas o amor de Giselle não permite que isso se concretize. Ao amanhecer, quando as Willys perdem o seu poder e devem retornar à sua morada, Albert é salvo por Giselle, que o perdoa, mas está condenada a ser uma Willy para sempre. Fatos curiosos. Segundo as memórias de Adam, o esboço da partitura de Giselle foi concluído em 8 dias, e a partitura completa foi escrita em 3 semanas. Foram dados 2 meses para o ensaio da coreografia. Gautier pensou desde o início em Grise como Giselle, por quem era apaixonado. Ela tinha 21 anos na época e tinha um relacionamento com o professor e coreógrafo Perrault. Gautier era casado com a cantora Ernestina Grise, irmã da bailarina Carlotta. Giselle se diferenciou dos outros balés da era romântica pelo fato da heroína principal ser uma jovem comum, e não uma criatura misteriosa, embora, no seu segundo ato, ela se torne um fantasma. Segundo algumas fontes da internet, as Willys solistas Zuma e Mona morrem por suicídio. Zuma, cuja variação é baseada em saltos, morreu ao pular de um abismo. E Mona, cuja variação é cheia de reversés, morreu ao se jogar em um rio com forte correnteza e repleto de redemoinhos. É conhecido que nas suas redações de balé antigo,
Petipa tirava tudo o que ele considerava supérfluo. Então, provavelmente foi em sua redação em 1884, 5 de novembro, que ele eliminou a cena final. Elementos do libreto original, que são raramente vistos hoje, são uma cena mímica onde Gisele conta para Louis que teve um sonho em que ele estava apaixonado por uma linda nobre, logo quando ela sai da casa e antes de fazer o bem me quer, a entrada de vários caçadores a cavalo e uma procissão grandiosa para os coletores de videiras no ato 1. No ato 2, hoje, falta os caçadores jogando dados no início do ato e um encontro entre os camponeses e as Willis. Albert testemunhando a morte de Hilarion, escondido de trás de uma árvore, e Bathilde retornando para resgatar Albert no final do balé. Parece que Gautier apoiou a ideia de Gisele morrer de uma ferida derivada da espada de Albert. Para a Rússia, de Petipa, o suicídio era inadequado. Portanto, ele estabeleceu a morte pelos efeitos do choque emocional e tristeza em um coração fraco. Gisele foi feita após seu librista, Théophile Gautier, ler um livro escrito por Heinrich Heine, um poeta bastante conhecido por suas poesias líricas. Seu livro, De Allemagne, era sobre uma lenda alemã em que os espíritos das noivas que morreram antes do casamento e atraíram seus noivos para a floresta para então dançarem até a morte. É o balé mais famoso da era romântica, mas não foi o primeiro. La Sylphide foi o primeiro balé desta época e também ajudou a inspirar o libreto. A história de Gisele. E depois de La Sylphide, foi um grande sucesso da Ópera de Paris. Foi um balé criado para a bailarina Carlotta Grisi, a primeira bailarina que de fato dançou, e fez dela um grande sucesso. Foi o marido de Carlotta Grisi, à época do balé, Jules Perrault, quem coreografou os solos de Gisele para a esposa, embora não tenha tido os créditos originais por esse fato. As demais coreografias foram de Jean Coralie. Quem dançou pela primeira vez ao lado de Grisi, interpretando Albert, foi ninguém menos que Lucien Petipa, o irmão mais velho de Marius Petipa. No libreto original de Gautier, as Willis eram cada uma de um país diferente. Inicialmente, Adam compôs músicas para cada uma delas nos seus estilos nacionais. Mas, quando o balé foi se desenvolvendo, essa ideia foi abandonada. Mas algumas das composições musicais originais foram retidas. Havia, por exemplo, uma Willy francesa que dançaria um minueto e uma alemã que dançaria uma valsa. Em algumas versões, ao invés de Gisele dançar até a morte, ela se mata com uma espada de Albert, ou morre por causa de seu coração fraco, após saber que Albert a enganou 2 vezes. Uma porque não era um camponês, mas um nobre, e outra por ser comprometido a outra mulher, Bathilde. Foi o primeiro balé que foi dançado nas pontas por todo o corpo de baile. O primeiro balé em que se dançou na ponta foi La Sylphide, mas nele apenas a primeira bailarina, Marie Taglioni, que interpretava o papel principal, dançou na sapatilha de ponta. Jules Perrault iniciou sua própria versão de Gisele para o Imperial Theatre, tendo Marius Petipa como seu assistente em 1848. Mas, em 1884, Petipa criou a sua própria versão, e em 1903, Anna Pavlova foi a sua Gisele. Nessa versão, Petipa incorporou uma música adicional e criou a variação de Gisele no primeiro ato que conhecemos hoje. Nem só versões mais tradicionais têm o balé Gisele. Em 1984, Arthur Mitchell, primeiro solista afro-americano do New York City Ballet, reformulou a versão tradicional do balé europeu para o Dance Theatre of Harlem, uma companhia de dança que prioriza bailarinos negros. Mitchell criou assim o que ficou conhecido como o Balé Gisele Criou, com algumas mudanças no enredo e na coreografia. Seu balé é ambientado em Louisiana, durante a década de 1840, e possui um elenco afro-americano.
Durante esse período, o status social dos negros libertos era medido pela distância que a família de uma pessoa era da escravidão. O personagem de Gisele é mantido o mesmo, sua maior alegria é dançar. Albert é agora Albert, e os Willis são os fantasmas de jovens que adoram dançar e morrem de coração partido. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Gostaram da história? Deixe o seu like. E semana que vem, como eu já havia falado, vou trazer para vocês a história de uma bailarina muito famosa. Mas tem mais surpresas. Eu deixei aqui no card o link de um vídeo sobre balé de repertório que eu já havia explicado um pouquinho aqui para vocês no canal. E também no card eu deixei o espetáculo Gisele completo para você assistir, muito legal, muito bonito. Aqui na descrição do vídeo eu trago a ficha técnica desse balé de repertório, com todas as informações mais importantes. E também trago o link com o texto dessa história, que está lá no meu blog. Ainda tem o link de uma série coreana baseada no espetáculo da Gisele. Essa série está disponível gratuitamente pelo aplicativo Viki. Então vocês podem correndo lá assistir. Porque essa série conta a história de um anjo que deveria apresentar o amor para uma bailarina cega e arrogante. A história deles também vai envolver mistério, amor e sacrifício, é claro. Preparem os lenços e vamos lá! Eu espero que vocês tenham gostado muito dessas explicações. Eu, enquanto professora de balé clássico, acredito que quando nós nos dedicamos a aprender algum tipo de arte, nós não podemos ficar na superfície. Nós precisamos aprofundar os conhecimentos. Esses vídeos que eu tenho trago para vocês aqui no canal é para vocês aprofundarem o conhecimento de vocês acerca desse tema tão maravilhoso que é o balé clássico. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!